Pronto. Então, seguindo até o fim agora. Bom, muito bem. Aí, nesse final, Nitai fez uma cadência aqui, né? Que agora eu não sei exatamente onde ele inseriu aqui, né? Eu parei no Foi no Ré, Ré. né, que tá dominante, Ré. Aí eu parei, aí eu iniciei a cadência. Aí eu terminei no trilo. Aqui terminei. Então, eu não sei. Eu acho que, para mim, não tem um indício tão grande assim de haver espaço para uma cadência aí, né? Não sei, eu não sinto como um espaço de cadência, né? Ele continua normal. Normalmente, quando tem esses espaços que tem uma cadência, é, você vê tudo bem, aqui tem a dominante que vai resolver, é uma cadência também, mas tem momentos que, dependendo, você vê que as notas estão paradas, que, né, tem menos, não tem toda a figura. Aqui ele escreveu toda a figura, escreveu o, o, escreveu o movimento, né, do acompanhamento. Aqui também segue. Se tivesse escrito parado no Ré e daí tivesse só um Sol depois, entendeu? Talvez você daí, né, meio Ré, e aí meio você pensa no, né? E ainda ele faz essa apogiatura no final também, né? Ele não faz. Ele não faz. Então você faria a cadência e depois iria para um trilo que dá numa apogiatura. Então, por essas razões eu não faria. Mas tudo bem, eu gostei da sua iniciativa de pensar nisso. Por que não, né? Mas eu acho que não nesse lugar eu não faria, né? E foi engraçado que no seu subconsciente, no seu inconsciente, você resgatou a sonata de Saint-Saëns ali, né? Foi proposital Então, mesmo, não foi no inconsciente, não quis então colocar. ele meio colocou. Então, mas legal, mas outros momentos a gente vai fazer outras cadências, mas acho que esse aqui não é o mais apropriado. Muito bem, Nitai, muito obrigado, parabéns aí pela sua gravação, pelo seu Devienne. Vamos agora para o último, que é justamente essa cadência dele. Olha só o timing perfeito da aula, né? Essa cadência dele antecipa o que vem agora, que é o Elias, que vai tocar aqui. Tem uma gravação da Sonata de Saint-Saëns, primeiro movimento, justamente. Então, vou colocar aqui para vocês ouvirem.
Agora vamos passar um pouco aqui para a partitura. Opa, essa aqui é a partitura original da... Mas eu que vamos, para ficar mais claro, usar esse aqui, né? Bom, muito bem, né? Elias, eu faria algumas observações também gerais aqui, né? Essa música aqui, esse movimento, ele é construído de tal forma assim que fica bem clara a ideia, eu diria, né? No começo, um começo um pouco mais introspectivo aqui, e aí a partir dessa modulação, né, no meio, ele vai atingindo o clímax aqui que se encontra nesse compasso 1, né? E aí a partir aqui desse diminuendo aqui, ele volta ao clima do, do começo, acaba com uma reminiscência, né, desse tema, e ele acaba sumindo, né? Então, estruturalmente é bem claro aqui que ele vai a textura vai se intensificando em direção a esse número 1 e depois ela vai também ficando mais rarefeita, voltando ainda mais tranquilo do que a gente tem no começo, né? Aí quando você tocou, eu não percebi tanto essa diferença de colorido, né? Que existe entre esse começo, que é mais calmo, mais tímido, mais introspectivo, e a parte central, que é essa parte do clímax, né? E também a construção disso se dá também por uma... Eu devia ter colocado no não perturbe o meu celular, né? A pessoa me liga e daí interrompe, né? Mas voltando aqui, essa construção do clímax ela se dá um pouco pelo tempo e pela articulação, ou seja, no meio da obra, você deixa o tempo ficar um pouquinho mais agitado, né? E, ao mesmo tempo, essas articulações elas vão paulatinamente, nessa seção aqui, ó, tô circundando aqui, né? Nessa seção, nesses 3 pentagramas aqui, elas vão ficando mais pesantes, né? Mais marcadas, né? Conforme você vai chegando na cifra 1. E aí eu também não percebo muito isso, essa diferença dessas articulações, né? Essas articulações e a diferença um pouco nesse caráter mais agitado, nesse tempo que caminha um pouco mais, né? Então, eu acho que você deveria mostrar um pouco mais. O outro tema que a gente poderia aproveitar aqui para discutir um pouco é a questão do vibrato, né? Essa obra aqui é uma obra do século XX, do comecinho do século XX, né? Mas ela tem um pouco mais a ver com o estilo romântico, né? Digamos que ela é um pouco pós-romântica, essa sonata aqui, ou mesmo romântica, assim, né? Mesmo composta no começo do século XX, né? Então, se a gente faz uma retrospectiva do vibrato ao longo da história, a gente vai ver que o vibrato, ele até existe o vibrato no barroco, né? Nos instrumentos de cordas, ou mesmo na flauta, né? No oteter, por exemplo, ele fala de você fazer um vibrato com o dedo, na verdade. Então, você faz um vibrato de altura com algum dedo, alguma posição que vai fazer esse som de uma forma mecânica, né? E aí a gente pensa, né, quando a gente pensa em toda a solenidade, né, no caráter majestoso, sublime, grandiloquente da música romântica, a gente vai, né, pensar num exagero romântico, né? A gente vai pensar que o romantismo também seria um período em que a gente tocaria com muito vibrato, né? Mas o que a gente vê pelas pesquisas, pelas gravações que a gente tem já desde o início do século XX, né? E que são, de certa maneira, elas espelham, né? A gente tem algumas gravações do Joseph Joachim, do Fritz Kreisler, né? Então, que através dessas gravações a gente pode vislumbrar um pouco do estilo
e aqui especificamente nesse caso do vibrato que era, né, no período romântico, né? E daí a gente vê que, embora assim tivessem muito exageros muito maiores, né, do ponto de vista das liberdades agógicas, né, rítmicas, né, ou dos portamentos e tal, né, que fazem com que algumas dessas gravações até pareçam um pouco bregas, né, dentro da ótica contemporânea, né, mas a gente não vê um uso excessivo, um uso notável de vibrato, né? Então, do que a gente pode concluir que o uso do vibrato ele passa a ser maior nesse metade do século XX, e daí que a gente tem essa ideia do vibrato um pouco mais constante, né? Em algumas escolas de fagote assim tem essa questão do vibrato constante, que é algo incorporado no som, né? Eu discordo disso. O vibrato não pode ser constante, ele é uma ferramenta para a gente colocar aqui e ali para a gente usar uma ferramenta de fraseio e de contraste, né, que a gente coloca para então definir alguns contrastes dentro de uma certa frase, ou de uma frase para outra, ou de estilo para outro, se a gente pensa de uma forma mais macro, né? Então, enquanto intérprete, eu me sinto um pouco, hoje em dia, um pouco, às vezes, indeciso ou hesitante em relação ao uso do vibrato, por exemplo. Se eu estou estudando uma sonata de Beethoven, né, para violoncelo, tocando no fagote, ou tocando Mendelssohn, ou tocando concerto de Weber para fagote. Aí eu penso, puxa, eu deveria tocar com mais vibrato, deveria tocar sem vibrato, eu deveria tocar com pouco vibrato, como eu deveria fazer? E talvez cada vez mais eu esteja sendo mais parcimonioso em relação ao vibrato nessas peças do romantismo, né? Especialmente em peças românticas que têm esse caráter mais clássico ainda, né? Se a gente vai pensar Schubert, Beethoven, né? Que estão aí nesse ponto um pouco de transição, até mesmo Mendelssohn, de certa forma, um pouco, né? Mas um pouco se dá essa, o Weber, né, que é um compositor importante no nosso repertório, né? E cada vez eu estou levado a tocar com menos vibrato, esse tipo de coisa, né? Mas quando chega, por exemplo, aqui numa peça aqui que está já mais perto da gente no século XX, aí eu tenho mais segurança em dizer que sim, essa peça aqui você deve tocar com mais vibrato, diria eu, né? E eu acho, eu não acho que o vibrato seja uma coisa natural, né? O vibrato não é uma coisa a ser estudada, é uma técnica a ser conquistada e estudada de uma maneira muito pragmática e meticulosa, né? E eu digo isso porque, sei lá, eu no meu tempo de estudante, assim, eu cheguei a momentos em que eu ouvi algumas gravações com vibrato, e aí eu queria fazer vibrato, mas não sabia muito como fazer. Então eu acabava colocando uma maneira meio intuitiva, mas depois eu reparava que eu também não controlava. Então eu não sabia eu eu não sabia quando exatamente eu estava usando o vibrato. Então, é muito importante, quando você usa o vibrato, que você saiba exatamente como você está usando o vibrato, né? É muito ruim quando alguém fala, nossa, que vibrato que você está fazendo aí, você nem sabe que você está fazendo vibrato, né? É muito importante você dominar o vibrato em algumas peças, mas é muito importante também que você saiba dominar a nota completamente lisa, né? E que possa fazer isso, e que possa, olhando na partitura, você estabelecer um certo planejamento de como fazer onde colocar o vibrato, né? Como eu disse, eu não curto o vibrato constante, né? Então, mesmo eu dizendo, estou seguro de usar aqui nessa obra o vibrato, né? Então, deixa eu subir um pouco o ar-condicionado aqui, que eu vi que minhas chaves ficaram geladas aqui.
Professor Formiga ia me reprovar muito também, eu com as palhetas aqui, bem no fluxo do ar condicionado aqui. Bom, então, aqui, por exemplo, a gente tem só esse sol começando. Peraí, um momento só. Ana, você podia limpar aqui depois, porque eu estou com uma transmissão e tá daí entre um pouco vaso, um pouco úmido. Desculpa, né? Coisas da pandemia, da aula à distância em casa. Né? Bom, muito bem. Então, como eu dizia, o sol inicial eu começo sem vibrato e ao longo dele o vibrato vem, né? Então, eu aproveito o vibrato para dar a frase. Bom, o que eu vejo como ponto principal aqui é esse dó, certo? Então, eu vou levar a frase até aqui. Então, no ré, eu até dou até retorno um pouco para eu poder frasear mais, colocar essa direção para o dó, né? Então, o Ré eu começo sem vibrato e coloco mais vibrato à medida que vai para o Dó. O Dó é um ponto principal, então ele começa com vibrato, mas quando eu chego no Si, ele fica sem vibrato, né? A mesma coisa nesses momentos em que eu cresço, por exemplo, aqui. Eu aproveito a expressão quando eu estou mais intenso, eu coloco mais vibrato, e quando eu estou menos intenso, eu coloco menos vibrato. Bom, um pouco como seria esse começo, né? Bom, aqui essa distinção, né? Essa contraste maior, menor, maior, menor. Na segunda vez, né? Quando a gente tem o menor, eu daria uma pequena inflexão, né? Ali, por exemplo, aqui no Mi natural, depois no Ré natural. Então, vejam. Pouquinho, né? Seguraria um pouquinho nessa segunda vez um pouco mais, né? E aí o caráter que vem todo, o caráter, como eu disse, é um pouco íntimo sempre, né? Então esses crescendos que vão e voltam, né? Quando acaba, né? Essa segunda vez em menor, sempre nessas repetições aqui, ela é sempre um pouco mais conclusiva, né? Então aqui acaba piano, acaba muito tranquilo. E aqui é um pouco isso aqui, quando eu coloco justamente, quando tem essa oitava aqui, que é nessa modulação. Outro acidente aconteceu, né? É que eu tô com o fone conectado aqui no meu. Muito bem. Desculpem, né? Estão tendo momentos cômicos também, né? Bom para vocês. Depois eu posso viralizar na internet, né? Por essas palhaçadas aqui. Bom, espero que não.
Bom, enfim, né? Estava dizendo que quando chega nessa oitava é o momento de mais vibrato e de maior expressão, né? É um primeiro momento em que, nesse clima mais intimista, mais introspectivo, é o primeiro momento que tem um pouco mais de brilho aqui. Então, bom, essas figuras aqui inicialmente, que é dessa nova sessão, né, que é a sessão que vai conduzir ao clímax, como eu disse, essa essa sessão aqui, ela ainda é leve, né? Ainda é gracioso isso aqui, né? Então, sem prolongar muito essa colcheia aqui, por exemplo, e fazer perirara, mas perira, ororó. Nesse salto, sol, lá, doraririra, fá. Sempre a primeira nota um pouco mais e a segunda um pouco menos. Então, assim. Bom, aí vocês reparam que quando eu fiz sol, lá, si, do, ré, fá, mi, do, lá, sol, fá, do, lá, essas articulações, nessas semicolcheias, no do, lá, sol, fá, do, aqui, o Elias, aqui que era a minha observação, né? Você ainda está muito com a articulação muito leve, muito comprida, né? Então você faz quase ligado, né? Talvez você tenha feito ligado, né? Aqui é o momento em que já existe essa centelha, essa fagulha de algo mais agitado, né? Então, eu acentuo bastante daí, e com o tempo, esse primeiro forte que aparece aqui, né? Que é o forte desse Lá bemol, né? E aí, a partir disso, a partir desse momento, cada vez a articulação se torna mais pesada depois desse Lá bemol, né? E então as próprias semicolcheias dessa figura elas vão ficando também mais pesantes, né? E mais enérgicas, né? E até conduzir no clímax do compasso 1, né? Aqui eu vejo que existem vários intérpretes, eles dependendo do intérprete, ele coloca um retorno aqui, né? Então, ele vem forte, por exemplo, daqui. E aí, aqui como fez o Elias, ele retomou nesse momento e fez um pouco mais mezzo forte para seguir, né? E em algum momento ele trocou, ele colocou um, um, um dó natural onde é dó bemol, acho que foi aqui mesmo. Eu não sei se foi aí, mas em algum momento teve essa troca de dó bemol para dó natural. Bom, alguns outros intérpretes fariam essa parada aqui, essa diminuição de volume no aqui, voltariam nesse retorno no eu não sei, eu não gosto de retornar muito em nenhum desses lugares. Eu acho que o negócio tem que seguir forte até lá, né? Então eu faria tipo essa sessão dessa forma. Sim, eu fiz direto e acho que faz mais sentido, se tiver essa retomada, fazê-la nessa segunda parte, no mi, fá, fá, pará, parará,
se fizer um pouco de retomadas, diminuir um pouco da dinâmica para fazer mais marcante esse compasso, esse crescendo, eu diria que faria um antes do com anacruse aqui nesse mi, a partir desse mi bemol. Outra coisa que o Elias fez aqui, Elias, antes desse existe essa ligadura aqui. Então eu não faria o primeiro Fá, ele tá ligado, o Fá sustenido, ele tá ligado, então. Isso aqui, auge de melódico, sentimental, romântico, né? Eu só faria uma observação que depois do aqui, nessa figura, que o vibrato também, mesmo assim, ele começa um pouco menos, mesmo nessa intensidade toda, e fica um pouco mais rápido depois. Aqui eu seguraria mais, Elias, nesse clímax todo, eu seguraria mais nesse Lá grave aqui, né? Mais tempo nele. E nessa subida em tercinas, eu faria mais crescendo também. Tá? E aí ele continua nesse clímax, na verdade, até realmente aparecer o diminuendo aqui, né? Muito bem, né? Aí aqui a gente tem novamente a figura cresce, decresce. Em relação a essa figura aqui, aqui na primeira linha, né? Eu senti que você fez de uma maneira um pouco dura isso aqui meio. Com um pouco de acentuação na síncopa, né? Eu penso também ainda como um abre e fecha dinâmico nisso. Que no finalzinho, do final de cada um desses tempos, né? De cada uma dessas figuras, também com um diminuendo. Aqui dando também novamente uma expressão especial no mi bemol, né? E aqui voltando para o piano, mas ainda sem arrastar muito tempo, sabe? Porque daí você vai arrastando muito cedo, aí o final tem que ficar muito rápido. Então, embora fazendo expressivo e ressaltando as nuances harmônicas aqui, mesmo assim eu ficaria ainda mais ou menos no mesmo tempo. Então. Embora pianíssimo ainda nessa segunda mantém a mesma mantém o mesmo fraseio do começo, ou seja, caminhando um pouco para o sol ali, perdão, para o dó, né? Bom, basicamente é isso. Eu me alonguei muito, falei muito, ninguém falou nada, eu fiquei falando aqui. Então, agora é o momento das perguntas aqui, e eu peço, então, desculpas
por ser tão prolixo, por ter falado tanto, e agradeço a paciência de vocês já de antemão, né? Especialmente da nossa anfitriã Mariana, da Luísa, né? Mas Adorando te também de ouvir, todos que estão... Fábio. Hã? Tô Hã? adorando te ouvir aqui, anotando um É, monte de coisa. então, bom, agradeço vocês. E agora temos perguntas também dos nossos internautas lá no YouTube, Luísa. Parabéns ao Elias, né? Grande prazer ter esse pessoal lá de Salvador e do Nordeste aí, que talento que tem, né? Quanta gente talentosa, e o Elias também não é diferente, muito legal te ouvir. Então, primeiro pergunto para ele, antes de passar para os internautas aqui, todos esses comentários aqui. Elias, diga, pergunta sobre o Sansans, comentários? Não. O senhor já respondeu tudo. Já tinha dúvidas que você já tinha respondido sem mesmo eu perguntar. E queria agradecer a honra de estar tocando um dos melhores fagotistas do Brasil. Isso é Muito obrigado. gratificante. Fico, Obrigado mesmo. fico, fico lisonjeado aí. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes aí, né? Especialmente presencialmente, né? Porque para o que a gente faz é muito melhor, né? Mas também fico muito contente de ter ouvido você aí. Acho que pela primeira vez, né? Não tinha ouvido você antes, né? É. Eu fui a Salvador lá no Neo Gibá a última vez em 2017, mas aí acho que você não estava lá, né? Não. Eu entrei esse ano. Entrei esse Legal. ano. Que bom. Entrou e já está tocando tudo isso, que maravilha. Parabéns. Manda um abraço para todos os amigos lá, né? Do Neo Gibá. Bom, pessoal, então agora a gente acho que pode passar, né, Luísa, para os nossos internautas, né? A gente não tem nenhuma pergunta, né? Porque como a gente acabou antes, eu acho que não, eles acabaram não fazendo nenhuma. Então tudo bem. Então a gente vai encerrar por aqui, né? Uhum. Então, muito obrigado a todos, a todas, a você, Luísa, Mariana, aos nossos alunos aqui, os que assistiram no YouTube. E é isso, continuem prestigiando os USP Fest. Tchau.